Número 3. Steve Lubekin. A Sunset Strip sempre foi sinônimo do brilho e glamour de Hollywood. E nos anos 1940 e 50, nenhum outro ponto quente ajudou a cimentar a reputação mais do que o Cirrus no número 8433 da Sunset Boulevard. Naquela época, era um clube suburbano onde as estrelas de Hollywood iam para ver e serem vistas. James Dean, Marilyn Monroe e até mesmo John F. Kennedy jantava lá em viagens para o oeste. Mas todos fechavam os olhos para o fato de que o clube era frequentemente usado como base de operações pelo gangster Mickey Cohen. Enquanto as estrelas festejavam na área de jantar, disse que Cohen realizava assassinatos da máfia no porão e oferecia serviços ilegais de aborto no andar de cima. Cohen, enfim, recebeu o que merecia. Ele passou os anos 60 em Alcatraz por evasão fiscal. E durante aquela década, a moda do clube de jantar, Cirrus, caiu em desuso. Foi vendido para o comediante Sammy Shore em 1972. Sammy e sua esposa Mitzi transformaram o Cirrus em um clube com mínimo de 2 bebidas onde comediantes stand-up em ascensão poderiam aprimorar seu material. Sammy e Mitzi tiveram um filho, Pauly Shore, que seguiu carreira na comédia. Loja de comédia. Inúmeros comediantes, que logo ficariam famosos, começaram na loja. Robin Williams, Gary Shandling, Andy Kaufman e Freddie Prinze eram apenas alguns dos retratos notáveis nas paredes dentro do clube. Com esse tipo de talento, a Comedy Store recuperou o antigo manto de Sears como o ponto mais quente da Sunset Strip. Mas no final dos anos 70, os comediantes estavam ficando inquietos. Eles não estavam sendo pagos por suas apresentações no clube e decidiram entrar em greve. Era comum comediantes de stand-up de sucesso recusarem trabalho. Jay Leno, David Letterman e Richard Lewis estavam aparecendo muito na TV. Mas para comediantes em dificuldades como Steve Lubekin, de 30 anos, a greve foi catastrófica. Ele reagiu por causa da falta de sucesso na carreira e ressentido por ter sido boicotado por sua participação na greve. Em 1º de junho de 1979, Lubekin pegou o elevador e subiu todos os 14 andares do Hotel Continental Hyatt House, ao lado do Comedy Store, e se jogou do telhado. Seu corpo caiu no estacionamento do Comedy Store. Meu nome é Steve Lubekin, dizia sua nota de suicídio. Eu trabalhava no Comedy Store. Na década de 1980, um novo grupo de jovens comediantes promissores surgiu no clube. Pessoas como Bill Hicks, Bob Saget e Louis Anderson. Mas todos eles tiveram que lidar com o fantasma de Steve Lubekin. O porteiro Harry Spitt relatou ver cadeiras flutuando. Quando ele se virava, as cadeiras misteriosamente se empilhavam sozinhas. Cinzeiros voariam pelo quarto. Velas acenderiam e se apagariam sozinhas. A garçonete e autora Laurie Jacobson disse que alguém tentou fazê-la tropeçar. Mas ao se virar, ninguém estava lá. Porém, o encontro fantasmagórico mais infame da Comedy Store ocorreu em uma noite de 1986, quando o comediante de rock and roll Sam Kinison se preparava para sua apresentação. Kinison era um ex-pregador pentecostal e seu estilo de comédia aos berros diziam que irritava os espíritos no clube. Quando Kinison subiu ao palco, sussurros etéreos e irritados rodopiavam pela sala esfumaçada. É ele, a voz repetia. Ele está no palco. Kinison ficou bravo ao perceber que a plateia não o estava provocando.
Ele exigiu que os alegados fantasmas se manifestassem ali no palco. Tudo bem. Beijo e gritou para o éter. Você está começando a me irritar. Você quer brincar? Venha, deixe todos saberem que você está aqui. Então, as luzes se apagaram. A plateia suspirou quando o local ficou no escuro por alguns segundos antes de se iluminar novamente. Naquela noite, muitos na multidão e alguns comediantes acreditavam que Kinison havia encenado tudo como uma atração secundária de carnaval. Mas Kinison ficou abalado com a experiência e jurou que o encontro foi real até o dia de sua morte. Enquanto dirigia na Rota 90 e 5 em 1990, o Transam branco de Kinison foi atingido de frente por um motorista bêbado. Enquanto agonizava, esperando por ajuda, Kinison começou a conversar com alguém. Alguém que não estava lá. Como melhor amigo de Kinison e testemunha do acidente, Carl LeBou relatou, Sam disse, eu não quero morrer. Então ele pausou e ouviu. Então ele perguntou à voz inaudível, mas por quê? O comediante de 38 anos acenou com a cabeça e repetiu, ok. O último ok foi tão suave e em paz, disse LeBou. Qualquer voz com quem ele estava falando deu a ele a resposta certa. Talvez a voz pertencesse a alguém que Kinison já havia encontrado antes na Comedy Store. Número 2. George Reeves. Se você se encontrou jantando no Cirrus nos anos 50, sem dúvida esbarrou com Ed Mannix. Ed Mannix era amigo do mafioso Mickey Cohen. Hollywood era uma cidade pequena. Apesar de Ed ser oficialmente um executivo da Metro-Goldwyn-Mayer em Hollywood, todos o conheciam como um consertador. Ed era responsável por encobrir os escândalos de Hollywood quando eles estouravam. Ele era conhecido por pagar para silenciar testemunhas e subornar jornais, evitando a publicação de escândalos. Segundo alguns, Ed também não hesitava em eliminar qualquer um que se tornasse um problema para ele ou seu estúdio. Por algum motivo, Ed e sua esposa, Toni Mannix, tinham um casamento aberto. Quando ela começou um caso com o ator George Reeves, em 1950, as línguas balançaram, mas Ed fez vista grossa. O caso entre Reeves e Toni era um segredo aberto em Hollywood. Então, quando Toni comprou uma casa para o endividado Reeves em 1953, ninguém se surpreendeu. A Casa de Al, de Artes e Ofícios, em 1570, e 9 na Benedict Canyon Drive, em Beverly Hills, seria o lugar onde George Reeves daria seu último suspiro. George Reeves nunca alcançou o sucesso que desejava como ator. Ele começou grande com um papel de destaque em E o Vento Levou, mas isso foi em 1939. Depois disso, tudo piorou. Em 1951, Reeves estava sem opções e sem dinheiro. Ele se tornou o protagonista no programa infantil de sábado de manhã, As Aventuras do Superman. Reeves sentiu que o papel estava aquém do seu talento, segundo relatos. Mas ele amava a adoração que recebia da nova geração de crianças da TV. Ele continuou no papel pelos próximos 6 anos, até 1958, quando o cancelamento do Superman mandou George Reeves para uma espiral descendente. Incapaz de se destacar em papéis mais sérios devido ao estigma da TV, Reeves começou a beber em excesso. E Toni frequentemente brigavam até que Reeves, convencido de que nunca poderia atender aos altos padrões de Toni, terminou com ela.
Reeves ficou com a casa que Tony lhe deu e logo ficou noivo de Lenore Lemon, uma playgirl da alta sociedade de Nova York. O término e o novo relacionamento de Reeves enfureceram Tony. Mas talvez mais importante, isso enfureceu o marido dela, Ed. Um dia, em 1959, enquanto dirigia pelas perigosas colinas de Hollywood, Reeves bateu seu Jaguar em uma árvore e sofreu lacerações na cabeça e uma concussão. O mecânico disse mais tarde que a linha de freio dele havia sido cortada. 2 meses depois, em 19 de junho de 1959, Reeves e Lemon ofereceram um jantar para alguns amigos. Depois de beber muito, ele e sua noiva começaram uma briga. Reeves se desculpou e subiu. Não me surpreenderia se ele subisse lá para se matar, comentou Levin. Momentos depois, um tiro ecoou do quarto. Quando eles correram para dentro, encontraram Reeves deitado nu em sua cama, com um ferimento de tiro na têmpora, uma arma no chão. George Reeves tinha 45 anos. Jornais relataram mais um triste caso de promessas não cumpridas e sonhos despedaçados. Hollywood está cheia disso. Mas alguns, incluindo a mãe de Reeves, suspeitaram de algo mais sinistro. Ela se recusou a enterrar seu filho ator até que uma segunda autópsia fosse realizada pelos oficiais. O corpo de Reeves ficou no necrotério do condado de Alley por 6 meses. Eventualmente, a decisão oficial foi considerada suicídio e Reeves foi cremado e sepultado no cemitério Mountain View. Enquanto isso, a noiva de Reeves, após descobrir que ele havia deixado tudo para Tony Mannix, arrumou suas coisas e voltou para Nova York. E aquela casa no Benedict Canyon ficou vazia por 6 anos. Quando foi comprada, em 1965, o casal tinha pouca ideia de como a casa é classificada no passado. Eles ficaram confusos quando o pastor alemão deles ficava sentado na porta do quarto e ficaram perplexos com o cheiro de pólvora que percorria o corredor quando a brisa estava na direção certa. Durante um jantar, os convidados ouviram barulhos vindos do quarto. Quando subiram para investigar, descobriram que o lugar havia sido saqueado. As gavetas estavam abertas, com roupas espalhadas pelo quarto. Quando os convidados retornaram ao andar de baixo, seus copos de coquetel haviam sido misteriosamente transferidos da sala para a cozinha. Mais tarde, outros moradores da casa tiveram encontros muito menos misteriosos. Eles avistaram o fantasma de George Reeves diversas vezes. Durante as aparições, relataram que Reeves estava sempre no topo da escada. Às vezes, ele usava sua famosa fantasia de capa vermelha. Às vezes, ele estava nu. Mas em cada ocasião, o fantasma de George Reeves segurava uma arma. Talvez fosse a Luger alemã que ele supostamente usou para tirar a própria vida. Ou talvez fosse uma arma diferente, uma arma que alguém usou para matar o Superman. A Paul Byrne. 27 anos antes da morte de George Reeves, mas a menos de 1 quilômetro de distância de sua casa, a estrela de cinema loira platinada, Jean Harlow. É difícil exagerar o quão enorme Harlow era nos anos 30. Os filmes dela faturavam muito. Os teatros onde ela fazia aparições pessoais esgotavam em minutos. Um jornal de Los Angeles publicou uma extensa biografia da atriz em 10 partes. Ela tinha apenas 21 anos. Assim, causou rebuliço em Hollywood quando Harlow anunciou que se casaria
com o obscuro executivo de cinema Paul Byrne, de 42 anos, em 1932, embora alguns se perguntassem sobre a atração entre o casal incompatível. De acordo com relatos, Burns era um dos caras mais legais de Hollywood. Às vezes os caras legais vencem mesmo. O casamento íntimo de Harlow e Burns, celebrado na residência materna, contou com convidados seletos. Os chefes de estúdio Irving Thalberg e David O. Selznick estavam lá, assim como o chefão da Metro-Goldwyn-Mayer, Louis B. Mayer. Houve também um relato da aparição de Ed Mannix, braço direito e amigo de Mayer Harlow. Os jornais da época cobriram a cerimônia com detalhes minuciosos. Ter manchetes com o nome de Harlow gerou edições extras e vendeu cópias. Portanto, não surpreende que os jornais quase ficaram sem tinta quando, apenas 2 meses após o casamento, Paul Byrne foi encontrado morto no chão do banheiro. Na mesma casa que Byrne deu de presente a Harlow no dia do casamento, às 9.820 Easton Drive, em Benedict Canyon. A polícia foi chamada para o local, mas os executivos do estúdio chegaram primeiro, incluindo Ed Mannix. Ed encontrou Byrne nu com um ferimento de tiro na cabeça e um revólver calibre .38 em sua mão. A morte desorganizada do marido da maior estrela de Hollywood seria prejudicial aos negócios. Então Ed começou a inventar uma história para consertar as coisas. Uma teoria é que Ed vasculhou os papéis de Byrne e descobriu uma carta de desculpas que ele nunca havia dado para Harlow. Então ele a deixou para a polícia encontrar. Infelizmente, esta é a única maneira de reparar o terrível erro que cometi contra você, dizia a nota, e apagar minha humilhação. Os jornais publicaram isso como a nota de suicídio de Byrne, sem fazer perguntas. A história oficial se tornou que Byrne estava desesperado ao descobrir que era impotente. Havia rumores de que o casamento deles nunca havia sido consumado. Harlow nunca fez uma declaração, embora tenha soltado algumas informações para os colunistas de fofocas. Ela disse que Byrne estava com ciúmes de seu relacionamento flertante com os principais homens de Hollywood. De qualquer forma, o que essas histórias insinuavam era que Byrne sentia que não estava à altura. O suicídio de Byrne, eles disseram, foi o resultado de uma triste tragédia. Foi um escândalo, sim, mas, para Ed Mannix, foi um pequeno preço a pagar. Porque a verdade era 10 vezes pior. Parece que Paul Byrne se esqueceu de contar a todos que já era legalmente casado com uma mulher chamada Dorothy Millett e ela o estava perseguindo nas semanas antes de sua morte. Porque ele parou de pagar os $350 semanais que davam a ela há anos. Dizem que Harlow interrompeu os pagamentos ao descobrir. De qualquer forma, 3 semanas após a morte de Byrne, Dorothy Millett foi encontrada morta em um rio, um final solto, amarrado. A fama de Jean Harlow continuou crescendo. Ela se tornou uma das maiores atrações do cinema, aparecendo ao lado de Clark Gable, Lionel Barrymore e William Powell. Agora, uma das mulheres mais ricas de Hollywood, Harlow, descobriu que não precisava mais da casa em estilo bávaro que Byrne lhe dera no casamento. Ela vendeu-a em 1935, 2 anos antes de morrer de insuficiência renal, aos 26 anos. A casa mudou de mãos algumas vezes ao longo dos próximos 30 anos, até 1965, quando chamou a atenção do estilista das estrelas, Jay Sebring. Sebring estava no auge em meados dos anos 60. Entre seus clientes famosos estavam John Wayne,
Steve McQueen e Paul Newman. Sebring tinha seus próprios produtos para cabelo, até criou o icônico corte de cabelo Mod Style usado por Bones McCoy em Star Trek. George Pepper o levou uma vez para a Irlanda para uma única sessão. E essas sessões custavam mais de $50 cada, ou cerca de 430 em dólares de hoje. Com Seabrook faturando alto, ele queria se mudar para a prestigiosa Beverly Hills para mostrar a Hollywood que ele havia chegado. Ele queria causar impacto. E porque a Harlow Burn Loveness era exatamente o tipo de impacto que ele estava procurando. Sebring sabia sobre a história austera da casa. Na verdade, foi uma das razões pelas quais ele a comprou, não apenas para si mesmo, mas também para sua noiva, Sharon. Pouco depois de Jay e Sharon se mudarem, os assombros começaram. Uma noite, enquanto Sebring estava em Nova York, Sharon ficou sozinha em casa. Logo após deitar-se, foi despertada por um farfalhar no quarto. Sharon olhou e ficou chocada ao ver a imagem fantasmagórica de um pequeno homem assustador usando óculos, um bigode e mais nada. Ele parecia estar vasculhando papéis em uma mesa próxima. Era como se ele estivesse procurando algo, talvez a escritura da casa, ela disse. Ou um certificado de casamento. Sharon saiu da cama e o fantasma deixou o quarto. Uma vez no corredor, ela correu para a da escada, mas parou em horror quando viu no pé da escada uma mulher. Amarrada ao corrimão, seu cabelo loiro cobrindo seu rosto. A mulher tinha a garganta esfaqueada e estava coberta de sangue. Quando a imagem desapareceu, Sharon fugiu de volta para o quarto e ela agradeceu ao encontrar que o fantasma havia desaparecido. No dia seguinte, Sharon contou ao seu noivo sobre a experiência. E a descrição do fantasma fez Sebring lembrar de Paul Byrne. Mas ele não fazia ideia sobre o espectro da mulher ensanguentada. Sharon contou os detalhes de sua experiência para o escritor de Hollywood Dick Kleiner em 1966, mas ele não publicou até depois de sua morte, em 1969, depois que Jay Sebring e sua ex-noiva, Sharon Tate, junto com outras 3 pessoas, foram brutalmente assassinados pela família Manson. A 1,5 milha de distância, a polícia descobriu a cena do crime na Cielo Drive. Eles encontraram a atriz loira, platinada, amarrada e coberta de sangue. Obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Se você achou interessante, certifique-se de se inscrever. Novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se você descobriu este canal agora, confira nosso outro canal, Criminally Listed. Temos mais de 325 vídeos com histórias de crimes reais e bizarros. Encontre-o em youtube.com/criminallylisted. Temos também um podcast sobre casos não resolvidos que foram solucionados, chamado Criminally Listed Presents: Into the Killing. Disponível no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde você encontra ótimos podcasts. Isso é tudo por hoje. Obrigado novamente por assistir.